Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no ponto de partida de um dos textos espirituais assim mais importantes do mundo, o Bhagavad Gita. Um texto fascinante, né? Demais! E a nossa análise vai se basear em dois materiais: o prefácio do Swami Vijayananda, para a tradução brasileira, e o primeiro capítulo, que se chama O Pesar de Arjuna. E a missão aqui é tentar entender um quebra-cabeça, né? Exatamente. Por que uma conversa tão profunda sobre sentido da vida, dever, realidade, começa no lugar mais improvável de todos, um campo de batalha? Com dois exércitos prontos para uma guerra civil. Essa pergunta é o centro de tudo. O cenário não é um acidente, sabe? É uma escolha muito deliberada. O Gita se desenrola no momento de crise absoluta, de pressão máxima. Ah, sim. E é justamente nesses momentos, quando a gente está no nosso limite, que as questões mais fundamentais da vida parecem como uma força que não dá para ignorar. Não é uma discussão filosófica num templo tranquilo. Não mesmo. É uma busca por clareza no meio do caos total. É isso, é filosofia forjada no fogo. E o primeiro capítulo não perde tempo, né? Ele joga a gente direto nesse caos. Estamos em Kurukshetra, o campo de batalha. Desde a primeira linha. A primeira frase já estabelece a tensão. É o rei cego, Dhritarashtra, perguntando de longe para o secretário o que os filhos dele e os sobrinhos estão fazendo no campo. A gente já sente que algo terrível vai acontecer. E essa tensão é quase sonora, o texto é muito sensorial. Ele descreve o barulho ensurdecedor das conchas, que eram tipo os clarins de guerra da época, sendo sopradas pelos heróis dos dois lados. Sim, eu li essa parte, é muito forte. É um som que, segundo o texto, ressoou no céu e na terra e partiu os corações dos inimigos. É, tipo assim, o som do ponto de não retorno. É uma descrição muito cinematográfica. Dá para imaginar a cena. E bem no meio desse caos sonoro, dessa tensão toda, o maior herói de um dos lados, o guerreiro Arjuna, faz um pedido bem estranho. Um pedido fundamental. Ele pede ao cocheiro dele, que não é qualquer um, né? É Sri Krishna. Arjuna diz: leve minha carruagem e coloque-a bem no meio dos dois exércitos. Ele não quer sair lutando. Não, ele quer parar e olhar. Ele quer ver cara a cara quem veio lutar contra ele. E aqui o contexto que o prefácio nos dá é crucial. Não é uma guerra qualquer por território ou poder, pelo menos na origem. É apresentada como uma batalha por justiça. Certo. Os oponentes de Arjuna são os próprios primos, parentes que usurparam o reino, humilharam a família dele e tentaram matá-los várias vezes. A guerra foi o último recurso, sabe? Depois de muitas tentativas de paz. Então, quando Arjuna pede para parar no meio do campo, ele não está só medindo a força do inimigo. Não. Ele está se preparando psicologicamente para lutar contra tios, primos, até os antigos mestres dele. Ele está olhando o rosto da própria família. Exatamente. E essa imagem é talvez a mais famosa de toda a iconografia hindu. Krishna, figura divina, com uma calma absoluta segurando as rédeas. E Arjuna, o herói humano em sua glória máxima, prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele. Isso. E o que a gente descobre nesse capítulo é que o maior desafio não são as flechas inimigas. É a tempestade que está prestes a explodir na mente dele. É aqui que a história vira completamente. Krishna atende o pedido e posiciona a carruagem ali, naquele espaço vazio entre os exércitos. E Arjuna olha... E o que ele vê? Ele vê uma massa de soldados anônimos. O texto faz questão de listar. Ele vê tios, avós, professores, sobrinhos, sogros, amigos. O inimigo tem um rosto, e é um rosto familiar, um rosto que ele ama. E a reação dele é imediata. É devastadora. É o momento em que a guerra deixa de ser um conceito abstrato, uma luta por justiça, e se torna uma realidade brutal, pessoal, concreta. É a hora de matar pessoas que fizeram parte da vida dele. Essa parte do texto é uma das descrições mais realistas de um ataque de pânico que eu já li. Ele se vira para Krishna e diz: meus membros fraquejam, minha boca tá seca, meu corpo todo treme, minha pele queima. É uma reação psicossomática total. Total. E aí vem o golpe final, ele diz: não consigo mais segurar meu arco, o Gandiva.
O Gandiva era seu arco lendário, tipo uma extensão do ser dele. E ele, o maior arqueiro do mundo, não consegue nem segurar a arma. A mente dele derrubou o corpo. Completamente. E o prefácio nos dá uma lente para interpretar isso, que é muito importante. O autor, o Swami Vijayananda, adverte que o que acontece com Arjuna não é covardia. Ele é um guerreiro famoso pela coragem. Certo. Não é medo de lutar. Não. O que o texto descreve é uma debilidade momentânea causada por uma falsa compaixão. Ele é paralisado pelo apego, pela ilusão dos laços de parentesco. Peraí, compaixão falsa. Isso é um termo forte. Para a maioria de nós, não querer matar os próprios parentes parece a reação mais sã e compassiva possível. Como o texto justifica chamar essa compaixão de falsa? Ótima pergunta. É falsa no contexto da filosofia do Gita, porque ela é seletiva. Ela nasce do apego pessoal, do eu e do meu, entendeu? Arjuna esquece o princípio maior de justiça, o Dharma, que o levou até ali. Ah, entendi. Ele não está pensando no bem-estar de todo o reino que foi injustiçado. Ele está pensando só na dor pessoal de ter que ferir os seus parentes. É uma compaixão que o leva a abandonar o dever dele com a sociedade em nome de sentimentos privados. Faz sentido. A compaixão é real, mas o foco dela é estreito, é egóico. E aí, como qualquer pessoa em crise, ele começa a tentar racionalizar esse sentimento. Exatamente. Começa a construir uma justificativa lógica para não lutar. E os argumentos são bons, né? São muito convincentes à primeira vista. Ele começa perguntando: que bem pode vir de matar nossa própria família? Que felicidade a gente teria com isso? E ele vai além. Muito além. Ele diz que mesmo que os primos estejam cegos pela ganância e não vejam o mal, ele e seus irmãos, que enxergam a verdade, deveriam se recusar a cometer esse pecado. Ele se coloca numa posição de superioridade moral. E a coisa escala, né? Ele começa a prever uma catástrofe social completa. Total, ele diz que a guerra vai destruir a estrutura familiar, o que vai levar à corrupção das mulheres, o que por sua vez vai gerar uma mistura de castas. E isso vai fazer com que os rituais para os antepassados sejam esquecidos, condenando todo mundo a uma vida no inferno. É uma bola de neve de desgraças que ele imagina. É a mente dele em pânico, usando todo o repertório social e religioso que conhece para validar o que o coração dele, paralisado pela dor, está sentindo. É uma tentativa desesperada de transformar a fraqueza em virtude. De transformar o colapso emocional em uma decisão sábia. Isso. E o capítulo termina com a imagem mais anti-heróica possível. Depois de todo esse discurso, dominado pela angústia, Arjuna literalmente joga no chão o seu arco e suas flechas. Ele desaba no assento da carruagem. Eu não vou lutar. O herói se recusa a agir. E é nesse silêncio, nessa paralisia, que a ação para e o verdadeiro diálogo do Gita começa. É a recusa dele que abre o espaço para todo o ensinamento. A crise de Arjuna é a pergunta. Os outros 17 capítulos são a resposta. É incrível como a história para completamente nesse ponto. A gente esperava uma batalha épica e, de repente, tudo congela. Então, qual é a raiz dessa crise toda? O prefácio fala muito sobre o dever dele, essa palavra que aparece o tempo todo, Dharma. Pode nos ajudar a entender o que essa palavra realmente significa aqui? Com certeza. Dharma é uma das palavras mais ricas e complexas do sânscrito. Traduzir como dever é um começo, mas incompleto. É mais do que isso. Muito mais. Dharma também significa retidão, lei cósmica, religião e, talvez o mais importante, a natureza essencial de uma coisa. O Dharma do fogo é queimar. O Dharma do açúcar é ser doce. E o Dharma de Arjuna, como membro da classe dos guerreiros, os kshatriyas... É proteger os inocentes e lutar pela justiça. Então o problema dele é que ele, um guerreiro cuja natureza é lutar pela ordem, de repente quer agir como um monge. Quer abandonar tudo. Exatamente. Ele quer trocar o Dharma dele pelo de outra pessoa. E o texto usa um termo ainda mais específico, Swadharma. Suar significa próprio, o próprio Dharma. Isso, o Dharma particular de cada um, a sua natureza única, o seu caminho,
O prefácio explica que cada pessoa tem um conjunto de deveres e inclinações que são resultado de ações passadas. Ir contra sua natureza fundamental, o seu swadharma, gera confusão e caos interno. Que é exatamente o estado de Arjuna. Exatamente. É quase como se o texto dissesse que a autenticidade, agir de acordo com quem você realmente é, não é só uma ideia psicológica, mas um princípio do universo. De certa forma, sim. E é por isso que a primeira resposta de Krishna para o lamento de Arjuna não é um abraço, não são palavras de conforto. É uma resposta bem dura, né? É um choque de realidade. É dura, direta, para tentar tirar ele daquele estado de desânimo. O prefácio cita essa fala, que é o começo do 2º capítulo. De onde vem essa fraqueza indigna de você, Arjuna? Você fala palavras de sabedoria, mas lamenta por quem não merece lamento. É basicamente um pare de se comportar assim e de falar como um filósofo confuso. Você fala como um sábio, mas não está agindo como um. Essa frase é a porta de entrada para toda a filosofia que vem a seguir. Totalmente. Ok, a repreensão é dura, mas então qual é a solução? Se ele não pode simplesmente fugir, que é o que ele queria fazer, o que ele deve fazer? E aqui vem a virada de chave, a ideia que talvez seja a mais revolucionária de todo o Gita. A solução não é parar de agir, não é fugir para uma caverna para meditar. É o completo oposto. É continuar na ação, mas transformar a qualidade dessa ação. É o que o texto chama de Karma Yoga, a yoga da ação, Karma Yoga. O prefácio tem uma citação de Krishna que parece resumir isso perfeitamente. Ele diz: você tem o direito de trabalhar, mas não aos frutos do trabalho. Que o fruto da ação não seja seu motivo, nem se apegue à inação. Isso é um paradoxo incrível. É um nó na cabeça, né? É como dizer, se entregue 100% à tarefa, mas sem ficar ansioso pelo resultado. Exatamente esse o ponto. É uma mudança completa de perspectiva sobre o que significa ser espiritual. O Gita diz que o seu trabalho no mundo, seja lutar numa batalha, programar um software, cozinhar uma refeição, pode ser o seu caminho para a libertação. Nossa. O segredo não está no que você faz, mas em como e por que você faz. Então, o problema não é a ação em si, mesmo uma ação violenta como lutar. O problema é a motivação, é o ego por trás dela. Lutar por fama e glória é uma coisa. E lutar porque é o seu dever, para restaurar a ordem, sem desejo pessoal, é outra coisa completamente diferente. Entendi. Precisamente. Quando a ação é feita como um dever, sem egoísmo, sem medo da derrota ou desejo pela vitória, ela se torna uma oferenda, uma forma de adoração. Para entender isso, o prefácio nos lembra como o Gita vê Deus ou o divino. Que não é uma entidade separada num céu distante. De jeito nenhum. É uma realidade universal que está em tudo. Krishna diz no texto, suas manos e pernas estão em toda parte. Sua existência interpenetra e cobre tudo. Então, agir dessa forma, desapegada, fazendo o que precisa ser feito, é uma maneira de se alinhar com essa realidade maior, em vez de ficar preso nos medos e desejos do nosso pequeno eu, do nosso ego. Exato. E essa é a libertação que o texto propõe. Segundo essa visão, todo o nosso sofrimento vem dessa identificação com o ego limitado, esse eu que tem medo de perder, que anseia por prazer, que se sente separado de todo o resto. E o Karma Yoga. A ação desapegada quebra essa identificação. O objetivo final, como diz o prefácio, é se libertar dessa roda de nascimento, sofrimento e morte, que é alimentada pelo nosso ego e nossas ações egoístas. Então, esse primeiro capítulo do Bhagavad Gita usa a crise de um guerreiro antigo para nos mostrar um dilema que é, na verdade, universal. Não é só sobre uma batalha na Índia. Mesmo. É sobre o conflito que todo mundo enfrenta em algum momento. O choque entre nossos apegos pessoais, o amor pela nossa família e os nossos deveres mais amplos. A tensão entre a compaixão que a gente sente e a justiça que às vezes precisa ser feita. E a paralisia total de Arjuna,
Sua recusa em lutar se torna um ponto de partida para um ensinamento profundo sobre como agir direito no mundo que é, por natureza, imperfeito e complexo. A solução, então, não é fugir. A solução que o Gita oferece não é fugir dos problemas, mas sim transformar a nossa maneira de agir dentro deles. É sobre agir com desapego, com dedicação a um propósito maior que nós mesmos e assim se libertar da ignorância que o texto aponta como a raiz de todo medo e sofrimento. Para fechar, tem uma advertência no prefácio que levanta uma questão bem interessante para a gente pensar. O autor diz que, para realmente entender o Gita, a pessoa precisa de alguns pré-requisitos espirituais. Sim, como discernimento, renúncia. Isso, a capacidade de discernir o que é real do que é passageiro e a vontade de renunciar a essa ilusão. E isso nos deixa com uma pergunta. Será que a profundidade de um texto depende do estado de consciência de quem está lendo? Uma ótima pergunta para reflexão. E o que isso quer dizer sobre o modo como a gente se aproxima de fontes de sabedoria, especialmente aquelas que vêm de culturas e tempos tão diferentes dos nossos? Fica aí para a gente pensar.